Meus amigos, Futebol em Rede Entrevista, mais uma vez com vocês. Estamos com vocês já há mais de ano, trazendo personagens importantes do esporte, da vida, da política, da imprensa, gente que faz bem para a gente, faz bem para o país e que realmente faz questão de participar. É muito gostoso ouvi-los, né? Na verdade, como costuma dizer o Fábio Cerotti, não é uma entrevista, embora seja Futebol em Rede Entrevista, é mais um bate-papo de gente que se conhece e que se admira. E hoje mais um grande personagem que ficará também junto à nossa videoteca a partir de agora, com mais de 100, estamos quase atingindo 110 personagens do YouTube, todos à sua disposição, ficarão lá, e essa entrevista, é claro, a primeira vez irá de forma inédita. E como aqui nada a gente desmente, vai ficar assim mesmo, a gente não vai nem editar. Essa primeira vai ser inédita. E depois fica à disposição de você lá no na nossa videoteca. Fábio Seródio, para variar, você, o Frederico Batalha, continua exagerando, porque vocês trazem aqui alguns personagens que nos emocionam. E hoje, além de ser um personagem muito legal, emocionante, um grande profissional, ainda bem que você trouxe um preparador físico, porque eu estou magrinho, mas você está precisando, Cerote. Mas não é meu personal trainer dessa vez. Vocês já estão vendo na tela o senhor Francisco Carlos Macedo, é um preparador físico brasileiro que já rodou o mundo. Pra você ter uma ideia, ele já trabalhou no Japão, no Catar, na China, na Turquia, em vários lugares, aliás, em grandes times como Flamengo, Santos. Nossa, ele tem uma rodagem extraordinária e a gente vai falar muito sobre a vida dele. Como você é declaradamente santista, e o Calito Macedo, apesar de ter nascido em Belém do Pará, ele começou a carreira dele no Santos Futebol Clube. Então, eu vou deixar você fazer a primeira pergunta para ele, tá bom? Ele tem um DNA vencedor, né, Seródio? O Santos Futebol Clube. O Carlito, que prazer em vê-lo novamente, né? Faz muito tempo que a gente não tromba por aí pessoalmente, mas a internet não facilita. Você é da época que eu entrava em campo ainda, eu, Fábio Seródio, né? Com aqueles fios, né? Tudo bem com você? Obrigado por nos atender. Como é que você está? Não é nem pergunta, eu quero saber como é que está a sua vida. Essa pandemia está acabando, né? Para nós que estamos numa faixa etária mais longa, você nem tanto, né? Eu sou 2, 3 anos mais velho que você, e a gente está chegando aí. Tudo bem, Carlito? Tudo bem, primeiro é um prazer voltar a revê-los, profissionais de alta categoria. Ainda ontem Obrigado. comentei com o Fábio que eu sinto saudades daquela época que existiam repórteres que tinham uma capacidade imensa de entrevistar e fazer perguntas pertinentes ao futebol. Isso faz falta. Eu estava no Vitória da Bahia, até questão de um mês atrás com o Geninho, mas hoje em dia a paciência do dirigente ela é muito pequena com relação aos profissionais brasileiros. Eles têm maiores paciências, às vezes, com treinadores oriundos de fora, às vezes até com menor currículo do que técnicos brasileiros, e permitem que se faça o trabalho. O que aconteceu no Vitória, o time estava em formação, o Geninho montando o time, alguns desentendimentos, aí saímos a questão de 2, 3 semanas atrás. Mas continuamos no futebol, tivemos a pandemia, eu tive um problema o ano passado, onde fui acometido da Covid praticamente no meio do ano e fiquei 3 meses em recuperação desse vírus que assolou o mundo. Mas vida que segue, recuperei, estamos na ativa, né? Retornando com tudo, sempre mantendo atualizado, estudando, assistindo bastante futebol, às vezes alguns jogos de boa qualidade, outros de menor qualidade, tanto no Brasil como fora. Não é só no Brasil que se joga o futebol que dizem, às vezes de má qualidade. Não, lá fora também joga, mas faz parte da nossa vida e o futebol é aquela paixão que a gente jamais vai perder, né? Isso está no sangue já há 40 anos e vamos seguindo, né? E estamos aqui para conversar, falar de bola, falar da vida, isso é que é o mais importante. Legal. E vamos já começar a tocar o barco de forma internacional. Eu sei que você tem muita coisa legal para falar no cenário nacional, mas, Calito, você é um cara que rodou o mundo, trabalhou até no Catar, no Al Rayyan, se eu não me engano. É lógico. A primeira passagem. Você conhece o Catar muito melhor do que nós, eu nunca na minha vida imaginei sequer ver fotografia do Catar. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o país da Copa do Mundo, sobre aquilo que você conheceu lá, sobre aquilo que você
tem de expectativa para a Copa do Mundo que se aproxima, Carlito? Bom, eu peguei o Catar em várias, no seu crescimento. A primeira passagem junto com o Cabralzinho, 93, 94, com o Al Rayyan. Eu não gostei muito, naquele momento, do período que vivi lá. Em 2008, quando saí de Portugal, o Lazzaroni recebeu uma proposta do Catar para dirigir o Qatar Sports Clube. Eu, a princípio, relutei e não queria ir. Mas o Lazzaroni é uma pessoa muito querida, um grande amigo, um irmão, convenceu que eu fosse. Eu falei, vou ficar 1 ano. Acabei ficando 6 diretos. E eu vi o crescimento do Catar. Depois dirigimos a seleção do Catar também. Eu vi o crescimento do Catar, e o Catar de hoje é completamente diferente daquilo que eu vi em 93. É um país moderno, pequeno, que se preparou para a Copa do Mundo, vai ser uma Copa maravilhosa. Uma coisa importante neste aspecto de Copa do Mundo. Lá os estádios são bem próximos um de outro. Não existe longas viagens na cobertura. Quem fizer a cobertura da Copa não vai ter dificuldade de locomoção, porque a distância maior para um estádio, de Doha para o estádio de Chamal, será de 40 minutos ou 30 minutos, que tem metrô de superfície, barcos, e as estradas estão bem abertas. Vai ser uma Copa bem legal, que eu acredito que será um sucesso. Num período onde o calor não é mais a constante, né? Uma temperatura bem amena, mas quem for assistir os jogos da Copa é bom levar um agasalho, porque dentro do estádio é muito frio, porque o ar-condicionado é coisa de louco. Carlito Macedo trazendo informações importantíssimas dessa competição, e às vezes eu acho falta disso, viu, Carlito? Porque a gente não conhece tudo, né? Eu acho que o homem vai aprendendo todo dia, por isso que eu gosto muito da função do repórter, que eu vivi muito tempo, que o repórter é um ignorante inteligente, né? O ignorante inteligente é aquele que pergunta para aprender, e tem aquele que continua ignorante porque acha que sabe tudo, é autossuficiente. Então a gente não conhece o Catar. Eu estive na região da Arábia Saudita numa época, mas não numa época tão, né, tão problemática assim em termos de clima, e você conhece, você viveu lá. E é isso que eu sinto falta. Por exemplo, eu acho também que a CBF deve estar trabalhando isso, ou a própria FIFA. Ou seja, vocês que são profissionais, que conhecem profundamente a situação, porque viveram lá, enfrentaram as situações boas e as ruins lá. Em alguns momentos, algumas pessoas que vão participar da próxima Copa, ou para cobertura, como nós aqui, que talvez a gente vá, talvez não, mas muito jogador, preparador físico, esse pessoal conversa com vocês, busca algum tipo de informação, Carlito? Às vezes eles tentam um contato para que possamos orientá-los nesse aspecto de temperatura, o aspecto de o que levar de material para treinamento. O Catar hoje possui um dos maiores centros de treinamento do mundo, que é a Aspire, o local que deve ter, na época que eu saí lá, que eu treinei a seleção, que foi em 2015, quando eu voltei para o Santos, devia ter uns 20 campos de treinamento, tudo da melhor qualidade, com gramados perfeitas condições, e o período que se jogará a Copa do Mundo é um período onde a temperatura é bem amena, mas à noite entra um ventinho um pouco gelado. E o que eu falei há pouco, com relação a dentro do estádio. Quem for assistir os jogos é bom e preparado, levar agasalho, porque dentro do estádio a coisa fica fria. É um ar-condicionado super forte. Na época que trabalhei lá, já existiam 2 ou 3 estádios com esse aspecto de ar-condicionado. E toda vez que iríamos jogar lá, mesmo com a temperatura alta do lado de fora, dentro do estádio era frio. E a gente levava os agasalhos para não ter nenhuma surpresinha, principalmente essa troca de temperatura. No caso do período da Copa, eu acredito que eles vão equilibrar o aspecto de ar-condicionado do estádio com a temperatura do lado de fora, porque o afluxo de turistas será muito grande. O Catar, e Doha, principalmente Doha, onde praticamente vai girar tudo, é uma capital muito bonita, com bastantes atrativos, hotéis maravilhosos, que foram construídos nos últimos 5, 6 anos, 7 anos, e vai ser um momento bom. E a pessoa que for ao Catar vai ter condições nas folgas, ali do ladinho, passear a Dubai, tem coisas importantes que podem ser conhecidas e aproveitadas durante esse período que vai da Copa de quase um mês. Agora vai ser uma Copa do Mundo no mundo muçulmano, com algumas restrições culturais. Você que viveu lá, o que você pode dizer sobre essas restrições culturais? Por exemplo,
Eu sei que está tendo uma briga lá para ter cerveja na FanFest lá. Vai ser difícil ter bebida alcoólica na FanFest. O que você pode contar para a gente, Calito? Bom, a bebida ela já existe, né, no mundo árabe. No mundo árabe, que eu digo no Catar. O Catar, ela existe dentro dos grandes hotéis. Dentro dos grandes hotéis e alguns shoppings tem os restaurantes isolados do shopping, onde você pode beber sua cerveja, o seu vinho. Eu morava no condomínio Four Seasons, que era um conjunto de prédios com hotel. Quando eu tinha uma folga, alguma coisa, eu descia na parte de piscina, restaurante do hotel com minha esposa, ali uma cerveja, um chopp não, cerveja, porque chopp é nosso, e vinho. Esta briga da FanFest ela é grande, porque lá não tem costume você beber na rua. E o torcedor, na sua grande maioria, eu já fui em algumas Copas do Mundo, no Japão, eu morava no Japão durante o período da Copa do Mundo. Na Alemanha, quando a Copa foi na Alemanha, eu treinava um time turco que foi fazer pré-temporada durante a Copa do Mundo. E peguei algumas Copas, assim, por estar trabalhando, e eu sei como é que é o negócio da bebida. É coisa... E no Brasil, que estávamos aqui em 2014, é coisa de maluco, né? E o mundo árabe, nesse aspecto, ele é mais restrito. Eles vão ter que abrir alguma exceção em locais pré-determinados, porque as grandes marcas de cervejas são as maiores patrocinadoras da FIFA, né? Isso é uma coisa que eu não sei até que ponto eles vão conseguir resolver esses problemas. Eu me lembro que em 2006, na Alemanha, a Angela Merkel, que era a ministra lá na época, a primeira-ministra, ela teve uma briga muito dura com a FIFA por causa da cerveja alemã, independente da marca, porque a FIFA queria impor justamente os seus patrocinadores para vender a cerveja, coisa que eu valha. E a Merkel ganhou na queda de braço dizendo o seguinte: não, a cerveja na Alemanha é um bem cultural, ela não é só marca. Então, o alemão toma cerveja no café da manhã, sabe, antes do jogo, o jogador toma no vestiário, você deve saber melhor que eu. Então, não é esse negócio de vamos tomar essa ou aquela. Então, e me lembro que na época o Aldo Rebelo, depois em 2014, era o ministro dos esportes aqui no Brasil, e havia uma confusão com a FIFA que não queria deixar as baianas vender acarajé nas cercanias do estádio em Salvador. E você vai a Salvador sem o acarajé das baianas, não é Salvador. Daí eu contei essa história para ele. Não sei até que ponto ajudou, mas ele falou assim: olha, eu vou por esse caminho também. É um bem cultural, isso faz parte da nossa tradição, é o nosso folclore até. Talvez por esse caminho seja difícil, porque lá a cerveja não existe. Agora, você fala uma coisa bem interessante, e você está nos dando uma aula, viu, Carlito? Isso é muito interessante, muito importante também. Há a questão religiosa também, que se deve levar em consideração para quem vai ao Catar. Me parece, você pode dizer isso melhor que qualquer um, né? E nós, por exemplo, que não é tão fechado como em outros países. Mas há a questão religiosa também presente, não é? Sim, a abertura do Catar ela se deu quando o pai do atual emir assumiu em meados da década de 90, e o país foi abrindo, foi crescendo. Hoje, o emir é o Sheikh Tamim, que é o atual proprietário do Paris Saint-Germain, é o presidente do Paris, é aquele presidente executivo. Então, essa abertura cultural ela foi grande. E quando eu saí do Catar no início de 2015, que eu retornei para o Santos, que havia acabado meu contrato lá, a coisa já era bem mais aberta. Só que tem um detalhe: existe um respeito com a cultura. Não é porque a liberdade é grande no Ocidente que lá pode se fazer tudo que se faz aqui. Então, as pessoas têm que tomar muito cuidado, quem for à Copa do Mundo, e respeitar o aspecto cultural do país. Isso é uma coisa que, desses países que eu passei, que Fábio já citou alguns, a gente procura respeitar. Assim como a gente, brasileiro, quando o estrangeiro vem ao Brasil, ele tem que respeitar nossa cultura, nossa forma de vida. E lá não é diferente. Apesar de uma Copa do Mundo, a primeira no mundo árabe, existem algumas questões que têm que ser respeitadas, senão as pessoas terão complicações com lei e com autoridades, né? Uma coisinha só rapidinho, viu? A gente aqui brinca muito, né? Papo de amigo mesmo, né, Seródio? Isso quer dizer, então, que o Neymar vai estar em casa, porque ele é do PSG, né? Ah, sim, ele é um ídolo, né?
garoto propaganda do PSG, tem várias propagandas lá em Doha envolvendo o Neymar. Agora eu já nem sei, tanto que faz já um período que eu voltei de lá e não tive o prazer de retornar, agora, depois de complementar todas as obras da Copa do Mundo. Mas o PSG é um time adorado pelo Qatari, né, que é o povo. Que, na realidade, o Qatar é um país pequeno, onde a maioria dos seus habitantes são estrangeiros. O dobro de habitantes praticamente estrangeiros, né? E que trabalham na formação e no crescimento daquele país, que tem como fonte forte de renda o gás, não o petróleo. O petróleo é o segundo plano. O gás é a fonte maravilhosa de rendimento desse país árabe. Isso é importante. O Neymar, acredito que vai fazer uma grande Copa do Mundo, talvez seja a última Copa dele, e existe essa necessidade de cravar definitivamente o nome dele na seleção brasileira. Ele que é cotado um dos maiores jogadores do mundo, a gente espera isso, que o Brasil faça uma grande campanha e nos dê o prazer e a alegria de ver de novo campeão. Eu, graças a Deus, já vi algumas vezes. De 70 para cá, eu dei sorte. Eu falo com meu filho viu uma vez muito pequenininho e a outra estava comigo dentro do estádio lá no Japão, na finalíssima. E eu quero ver mais vezes o nosso Brasil campeão. É bom para todos os profissionais, treinadores, preparadores, todos os profissionais envolvidos com futebol têm sempre um crescimento quando o Brasil consegue vencer uma Copa do Mundo. Você pode ter certeza que o grande nome do Paris Saint-Germain, o catariano hoje, chama-se Mbappé. O Neymar anda embaixo. Bom, o Carlito, você rodou o mundo com um monte de personagens interessantes. Os Lazzaroni, Muricy, Cabralzinho. Nossa, você tem um cartel enorme de parceiros no futebol. Mas eu tenho uma curiosidade. Eu queria que você contasse uma curiosidade do relacionamento do Muricy na China com você. Eu adoro o Muricy, amo o Muricy de paixão, mas o Muricy é o chato enganador. Ele faz o tipo durão e todo mundo acha que ele é um verdadeiro crica, mas na verdade ele é um cara engraçado. Ele é um cara com um coração aberto pra caramba, boa gente pra caramba, mas deixa aquela imagem de crica para todo mundo. Como era conviver com Muricy Ramalho na China? Rapaz, eu vou contar um fato aqui, antecedendo aqui tudo que eu vou te falar. No mês de março, eu e Muricy, nós fomos almoçar com os empresários aí em São Paulo para acertar um contrato com a Vispa Fukuoka. Isso foi eu não esqueço a data, 16 de março de 1998. No dia seguinte, eu saí para fazer umas autenticações de documentos e parei na praia. Tinha uma pelada na praia de uns amigos. Eu parei. E eu jogava essa pelada. Eu parei e fiquei assistindo. Saiu um cara machucado, pedindo para eu entrar. Eu entrei. 5 minutos depois, eu saí com o braço quebrado. O Muricy foi ao... Caiu. Se meter na bola, ficou louco. Mas beleza. Eu falei, não dá, Bugi. Fraturei o húmero, vai demorar de 30 a 40 dias. Passou um tempo. Um dia eu estou indo assistir Brasil e o segundo jogo do Brasil na Copa de 98. Não, o primeiro jogo. Estou indo num local aqui de Santos, ele me liga e fala, estou na China, você precisa vir logo. Eu falei assim, Mugi, eu chamei ele de Mugi, eu ainda estou com o braço um pouco ruim. Ele pegou e falou assim, no telefone, eu não quero saber se teu braço está ruim, está bom, vem com o braço do jeito que está, que eu não aguento mais chinês. Aí eu cheguei na China, Xangai, 10 dias depois, o Muricy estava desesperado, porque o chinês, nós tínhamos um intérprete que falava português de Portugal, que é diferente. E o Muricy desesperado. O Muricy falava uma certa palavra que o sentido era diferente do português de Portugal. Quando eu cheguei falando em inglês, os intérpretes lá falavam inglês. Foi aí que acertou a casa. Mas era uma coisa linda de ver o Muricy com os chineses. Os chineses ainda não tinham a cultura total que tem hoje no futebol. Hoje eles são mais organizados. Naquela época, não. Era complicado, rapaz. Eles tinham cheio de mania e para traduzir isso era difícil. Mas foi uma passagem legal, fomos campeões na China. Aí o Muricy, por motivos familiares, acabou saindo no final de 98 e eles contrataram o Lazzaroni. E eu ia sair também. Eu falei, o Muricy saiu, eu vou sair.
eles pediram ao Lazzaroni que eu permanecesse, porque eu estava adaptado, jogadores adaptados ao meu sistema de trabalho, eu tinha boa comunicação com eles, aí continuei. Mas o Muricy é uma coisa impressionante. Aquele durão, aquele cara ranhudo, ranhento, que diga que as pessoas veem em entrevistas, é uma pessoa maravilhosa, um ser humano da melhor qualidade, vocês conhecem. Ele no trabalho ele é complicado, mas é uma pessoa fantástica. Agora, ele é um falso chato. Não, é gente Justamente. Maravilhosa. Agora, viu, Carlito, você citou duas pessoas aí, né? O Lazzaroni, que você trabalhou, por onde anda o Lazzaroni, que sumiu até das entrevistas, né? E realmente é um cara maravilhoso, um cara legal. Fez, na época, uma boa campanha no Vasco da Gama, na seleção brasileira, campeão de Copa América. Não foi feliz da Copa de 90. No melhor jogo que ele fez, que foi contra a Argentina, acabou eliminado. Coisas do futebol, né? A gente perdeu, como diria o grande Cilinho, as 3 bolas que caíram nos pés errados. Porque se cair no pé do Careca seria gol. É claro que isso é uma tese apenas. Mas por onde anda o Lazzaroni? Você falou de uma pessoa que eu tinha um carinho, um respeito e sinto muita saudade, que é o Cilinho. Trabalhei com ele, tive esse prazer de trabalhar com ele. Fantástico. Muitos ensinamentos o professor Cilinho transmitiu para a gente. O Lazzaroni está no Rio de Janeiro, ele trabalhou muito tempo. Eu trabalhei com ele praticamente 20 anos. Eu trabalhei com ele na Turquia, no Japão, Portugal, na China, no Kuwait, os lugares que eu estou recordando. Em 2016, eu recebi o convite para voltar ao Catar, mas eu estava no Flamengo e eu não quis sair. Aí o Lazzaroni foi com pessoas também ligadas a gente. O Lazzaroni trabalhou no Catar 16, teve um período, ainda não me recordo onde foi, e agora, nesses últimos anos de pandemia, ele não trabalhou. Em 2020 para 2021, ele teve um problema no problema nasal, que levou ele até a fazer cirurgia. E este ano, no início, ele ficou mais preocupado com o filho dele, Bruno Lazzaroni, que teve um problema um pouquinho sério, agora já está sanado. Esteve até em São Paulo, ficou 30 dias num desses hospitais top de São Paulo. E o Lazzaroni está no Rio. Ele está mais devagar. Ele falou, olha, hoje eu só trabalharia no Brasil, mas no Brasil queimaram o meu filme. Então, como não tem, a gente aguarda. Já recebeu proposta, questão de 2 dias atrás, um amigo americano, que eu conheci quando passei pelos Estados Unidos em 2019, tentou contato com ele, que tinha uma equipe na Turquia. Ele falou, não, Turquia não dá, porque a Turquia é um bom mercado, mas é complicado trabalhar lá. Trabalhei. Lidar com o dirigente nunca é fácil, principalmente com o dirigente turco. Eles são um pouco complicados. Aí o Lazzaroni não aceitou, está no Rio de Janeiro, inclusive deve vir a Santos nos próximos meses, que ele vem sempre aqui. Nós somos amigos, irmãos, as famílias. Trabalhamos juntos 20 anos. Então tornou-se uma amizade de irmão. Eu tenho amigos bastante no futebol, pessoas com quem eu tenho relacionamento, por causa do Geninho agora, que ficamos no Vitória, é uma pessoa fantástica. Trabalhamos juntos no Santos, Comercial, Ponte Preta. Mas o Lazzaroni agora está mais devagar, está aguardando. Ele falou, futebol está sempre na minha visão, vejo todo. Estou sempre antenado naquilo que acontece no futebol. Mas para trabalhar hoje numa equipe brasileira, ele falou assim, uma equipe até de menor porte, com uma condição boa de trabalhar, a gente vai. Caso contrário, não dá. Ele está aguardando os acontecimentos e curtindo a cidade maravilhosa, o bairro dele lá, o Leme, que é um bairro legal. Nossa. Eu não, eu ainda estou correndo atrás, porque eu acho que eu ainda estou bastante gás para manter a minha vida profissional em atividade por mais uns 3, 4 anos. Você é um cara fantástico. O mundo do futebol sabe disso. Você começou a contar aqui, o cara que estiver anotando deve estar pensando assim, caramba, o passaporte desse cara tem mais carimbo do que... Você rodou o mundo. Você trabalhou com gente boníssima, no Muricy, Lazzaroni, Geninho. Você trabalhou também com Cabralzinho, Candinho, que eu lembro que você trabalhou com Candinho também. Sabe quem eu peguei? Sabe quem eu peguei um pouco? Pessoa fantástica. Carlos Castilho. Carlos Castilho. Quando eu subi do amador do Santos profissional, eu fui ser auxiliar do Júlio Espinosa. Excelente professor, excelente profissional. E eu devo muita coisa. Alguns profissionais me deram muita
muitos ensinamentos, porque eu trabalhei direto com eles. Outros eu aprendi por ver, outros eu aprendi eles me ensinando. Benê Ramos, como preparador físico, Júlio Espinosa, preparador físico, o Moraci eu vi trabalhar no Santos, o Tim eu vi trabalhar no Santos, Celso Diniz, que eu trabalhei com ele também, aprendi muito. Então, os ensinamentos eles são sempre constantes. Eu continuo aprendendo. Continuo aprendendo. Agora eu ensino e aprendo. Então, essa é a situação da vida. É a troca de ensinamentos e aprendizados. Mas eu tenho uma pergunta que eu queria fazer para você sobre esses personagens. Você foi campeão paulista pelo Santos em 2015, trabalhando com Marcelo Fernandes e com o meu Deus chamado Serginho Chulapa. Eu imagino como deveria ser a concentração com essa turma. Tem alguma história gozada para contar dessa época envolvendo Marcelo Fernandes e Serginho Chulapa? Olha, o que acontecia naquela ocasião, nós somos muito amigos já de longa data. O Marcelo eu conheci de menino, eu era amigo do pai dele. Arzu, outro que eu conheci de menino. E o Serginho, desculpa, eu fui preparador físico dele 3 vezes. 2 no Santos e uma na Portuguesa Santista. Então, o que acontecia muito na comissão, quando concentrávamos, hoje se perdeu muito isso, mas nós ainda mantivemos, que é o papo após as refeições, termina o almoço ou o jantar, um dia antes do jogo, ficamos sempre na mesa no bate-papo. Só que os jogadores mais velhos, que também acostumados, permaneciam nas mesas conosco, que era Valência, Renatinho, Robinho, Ricardo Oliveira, e era um papo legal ali. Serginho contando as histórias dele, às vezes algumas repetidas, mas que a gente ria da mesma forma como se ele estivesse contando pela primeira vez. É aquele papo, aquele bate-papo, aquele entrosamento que hoje se perdeu muito no futebol, porque o jogador da atualidade, isso eu vi agora na última passagem minha no Vitória, termina as refeições, eles vão tudo para o quarto jogar videogame, então ficar na internet, no telefone, nos computadores. Este aspecto de confraternização e reunião antes dos jogos era importantíssimo. Tanta coisa discutida neste momento. E você está ao lado do Serginho, você sabe que só tem coisa gozada, né, rapaz? Mas foi um período muito bom, fantástico, que fomos campeões ali, paulista. Ali foi meu segundo título paulista, que eu já havia ganho o título paulista junto com o Muricy no São Caetano, o primeiro e único título do São Caetano. Uma pena ter decaído tanto aquela equipe, que era um fantástico, um clube sério da época, e caiu. Mas eu acho que o futebol, hoje em dia, ele está num aspecto completamente diferente daquele vivenciado por todos nós. Hoje não tem mais aquelas entrevistas dentro do campo, aquelas entrevistas dentro do vestiário. Vocês entraram no vestiário, faziam entrevista. Era uma coisa boa, uma coisa gostosa. A interação do atleta com os repórteres era muito grande. Hoje vocês não conseguem mais ver treinos, que é tudo vetado. Antigamente vocês viam treino, davam opinião. Às vezes era importante para nós saber as opiniões dos repórteres e dos comentaristas que ali estavam assistindo os treinamentos. Hoje tudo mudou, a modernização, como eles falam. Eu acho que toda modernização ela é importante, mas nós não podemos esquecer o passado, que também nos traz muitas lições, né? É aquilo que eu falo, né, Carlito? A gente tinha a nossa cultura de fazer e nós importamos muitas coisas, e também coisas ótimas, coisas boas. Na nossa época, havia menos repórteres, é claro. Hoje todo mundo é repórter, né? O cara pega um celular, vira repórter, faz um programa. Eu acho que a internet é uma coisa maravilhosa. Minha filha que falava assim, né? Vocês não acreditam em milagre? O milagre é isso aí, né? Nós vemos milagres todo dia, só que nós banalizamos, né? O próprio ser humano é um milagre, né? O cérebro humano, você sabe melhor que eu, é um milagre. Mas a gente já não vê isso mais como milagre, banaliza. Então, essa conversa nossa à distância, se a gente falasse isso, que iria fazer isso há 50 anos, diziam que a gente era louco, né? Visionário. E hoje está aqui, é um milagre. Só que naquela época, eu até brinco, né? A gente participava muito mais, era muito mais ativo, era muito mais próximo, né? De jogador ou técnico. E eu até brinco, acho que a gente não atrapalhava muito, até porque o futebol brasileiro ganhava mais, né? Agora, tem uma coisa, a internet, apesar de tudo isso que trouxe de bom, e faz parte, o progresso traz coisas ruins e boas, eu digo o seguinte, viu, Carlito?
A internet melhorou a comunicação, mas piorou o comunicador. A coisa está feia por aí, viu? Rapaz, e muito feia. Esses dias que eu estou em casa, eu fico na televisão aqui na minha sala de TV, vendo os jogos. Hoje eu acordei cedo para ver a seleção brasileira, depois eu vi os comentários. Desculpe o que eu vou falar, mas tem muita gente sem o conhecimento de causa dando opiniões sobre futebol. Existe muita teoria e pouca prática. Diferente de antigamente, onde o cara ia fazer uma pergunta para você com conteúdo. Com conteúdo, e você tinha que saber responder, porque o cara, quando estava te perguntando, ele sabia o que estava perguntando. Hoje as perguntas são feitas com duplo sentido. Às vezes irrita aquele que está sendo entrevistado. Isso irrita. Mas antigamente não. Antigamente existia um respeito mútuo do repórter para com o atleta e para com o membro da comissão técnica. Esse respeito era recíproco. Um ou outro que às vezes saía um pouquinho porque tinha uma certa situação, às vezes de rivalidade com esse ou aquele, mas era diferente de hoje em dia. Hoje em dia você tem que tomar muito cuidado com o que vai responder e muito cuidado em assimilar aquilo que está sendo perguntado para você não responder com duplo sentido e essa sua resposta ser deturpada. É uma pena, porque era tão bom as rádios, cada rádio maravilhosa, maravilhosos profissionais, grandes narradores. Eu, quando garoto, eu era fã da narração esportiva. Eu ia para o estádio com um radinho de pilha para escutar Fiore Gilhote, Pedro Luiz, Osmar Santos depois. Pô, cada narrador, cada repórter, coisa linda de ver. Aquilo dava a brilhantar, além da bola que os caras jogavam, né? Isso era coisa mais linda. Nome, cada jogador, hein? Cada jogador, comentaristas fantásticos, os caras comentavam de uma maneira. E o pessoal, o repórter, eu peguei vocês todos aí, eu cheguei a pegar o Faustão como repórter de campo, outros, Jovem Pan, coisa gostosa, que fazia o futebol ficar lindo. Mudou tudo. Não é que eu seja saudosista, porque eu venho de uma geração, quando eu fui pela primeira vez ao estádio, eu vi aquele time do Santos jogar. Na década de 60, eu garotinho, meu pai me levou e tal, fui ver aquele time do Santos. E as coisas foram mudando. Eu não sei se a modernidade era perfeita, melhorou tudo, como você acabou de falar, Quartarolo. Mas algumas situações que a gente vivenciava naquela época, eu garoto e às vezes depois como profissional, a gente perdeu aquela situação que era tão boa, tão gostosa, aquele romantismo do futebol. Mas vamos acompanhar os acontecimentos atuais e a forma com que se trabalha hoje em dia. Mas que a saudade bate. Eu até em cima do que você está falando, né, porque aqueles que estão acompanhando a gente, pensar que é só saudosismo, não, é uma questão de ponto de referência. Antigamente, a gente trabalhava com amor por aquilo que a gente faz. E a gente tinha relação humana. Muitas das vezes, a notícia era a notícia, não o sujeito que estava sendo noticiado. É uma diferença muito grande. Hoje em dia, tudo é notícia desde que se consiga page views, visualizações. Virou uma pandemia dentro da informação. E aí perdeu um pouco daquela característica que o Calito está lembrando, que a gente está falando, que é ter relação humana. Eu de criancinha, pequenininho, conheci o Serginho Cholapa. Eu, de criança, conheci um monte de cara, Zico. Você conversa com essas pessoas, você convive com essas pessoas, e nem tudo que essas pessoas fazem é notícia. No nosso dia a dia, acontecem coisas. O cara foi no banheiro, coisa boba. E as pessoas confundem, hoje em dia, coisas bobas com notícia. E aí deturpa a relação entre as partes. É uma maneira simples de fazer você entender o que acontece hoje em dia. Agora, Calito, ainda a respeito das relações, você é um preparador físico consagrado, todo mundo conhece o seu trabalho, sabe a eficiência dele, mas você conviveu com personagens incríveis, tentando colocá-los em linha, em forma. Qual foi o pior? Rapaz, eu não gosto de citar o pior. Não, você não precisa falar nome, você pode falar assim, um grandão. Não, esse não. Muito pelo contrário.
Esse era... Porque eu vou te dizer uma coisa, Fábio. Você trabalhar com fera é melhor trabalhar com eles do que com os minhoquinhas. Eles te dão mais trabalho. O fera não. O fera você sabe que, às vezes, você dá uma situação de um repouso para eles num momento que tem certeza que lá na frente ele vai te dar o resultado. O fera não é brincadeira, não. Eu trabalhei... Hoje de manhã eu fui ao shopping aqui do lado de casa encontrar o Giovanni, o 10 de Santos, Barcelona, que ele me pediu um favor com relação a uma colocação do filho dele num clube, num clube grande de São Paulo, e eu tenho muita relação de profissionais que a gente iniciou a carreira junto, hoje eles também subiram no mesmo período que eu, e eu estava conversando com o Giovanni, lembrando uma situação. O Giovanni, quando eu comecei a trabalhar com ele, às vezes o Giovanni, todo mundo vê o Giovanni hoje, o Giovanni é um atleta até hoje, com 50 anos. Mas no começo o Giovanni ele era preguiçoso. No começo ele tinha uma preguiça. Depois não, quando ele equilibrou a musculatura, que ele fez aquele campeonato fantástico de 95, aí era outro Giovanni. Mas no começo era assim. Eu já tive outros atletas no São Caetano, um ou outro, também que davam trabalho. Sempre tem aquele que é mais... Mas o que te dá trabalho mesmo é aquele que pensa que é craque, mas não é craque. Te dá muito trabalho. Mas o fera não. O fera não te dá trabalho. Sabendo lidar, a relação humana, a conversa. O futebol mudou muito no aspecto de treinamento, no geral, físico e técnico. Hoje você consegue acoplar o aspecto técnico com o físico, só que você tem que saber a aplicação desse trabalho, porque os jogos eles são tão constantes como eram antigamente, só que eles são mais velozes. E os deslocamentos eles são maiores de viagens. Hoje o Campeonato Brasileiro e a Libertadores e a Copa do Brasil faz com que você viaje. Às vezes você sai no início de uma semana e só volta na outra semana. Então, tem que saber equilibrar o tipo de trabalho. Por isso que existe hoje o conjunto do físico e o técnico, para que esse jogador tenha a condição de render o máximo possível. E o jogador que não se adequar a esse tipo de colocação do trabalho, ele vai ficar para trás. E fica para trás, não adianta. Hoje não tem mais aquele... hoje eu não treino, mas amanhã eu vou e faço. É complicado, mas sempre, a gente sempre dá um jeito de pôr os caras em forma. E antigamente era um pouquinho mais difícil, porque existia aqueles que não eram muito chegados ao trabalho físico. Mas a vida vai seguindo e o barco vai andando e vamos embora. O futebol tem que correr com as modernizações, com as formas novas de jogar, os novos treinadores chegando, as novas escolas, quer dizer, as novas escolas. Uma das coisas que eu acho que nós perdemos a nossa escola, a nossa essência. A gente está imitando os outros, esquecendo daquilo que a gente tinha de maior qualidade, que assustava o mundo. Mas faz parte, é isso aí. Vamos embora que o futebol segue. É verdade, Carlito. E você falou uma coisa que eu bato sempre aqui, e daí estou chamado também de saudosista, né? Eu cito sempre essa frase, não é minha, é do Cruyff, que me parece que tem base para falar, né? Jogou muita bola. E em 2010, por causa da Copa, aquela coisa toda, numa entrevista aos brasileiros, a nós brasileiros, ele falou uma frase que eu jamais esqueci. Ele falou assim: a maior derrota do futebol brasileiro não está no placar. Vocês perderam o seu jeito de jogar. Isso que dói, porque é verdade, o brasileiro deixou de jogar como brasileiro. Eu não estou falando que não tem que ter intensidade. Eu fiz um jogo há poucos dias aí, envolvendo o Bragantino e Goiás pela Copa do Brasil. 2 times que hoje jogam futebol intenso, aquela coisa toda, né? Inclusive o Goiás classificou nos pênaltis da Copa do Brasil. E o Goiás totalmente fechado, acabou ganhando o jogo. E o Bragantino com a bola, acho que você vai entender o que eu vou falar. E não tinha um desgraçado para tentar um drible, Carlito. Toca para cá, e toca para lá, e toca para cá, e toca para lá. Sabe? E eu, que fui muito ruim de bola, acho que eu jogaria hoje, porque dá um toque e corre lá na frente. Se o cara não devolver, eu já fiz a minha. Os caras não tentam a jogada individual na proximidade da área. Não estou falando para jogar. Não, eles tentam lá atrás, junto com o goleiro, correndo risco. Mas lá na frente não tenta. E eu fiquei abismado com aquilo. E o Bragantino perdeu a classificação, e bem feito. Ele teve a bola 73% e não conseguiu furar. Aí você fala assim, o futebol brasileiro, é claro que tinha defeitos também na época, mas o jogador, o jogador assumia, né? Bom, não está dando certo, deixa comigo que eu vou tentar alguma coisa.
A gente não consegue mais ver isso. E isso me parece que parte lá da base. Você pode até falar melhor que eu, né, Marcelo? Carlito? É verdade. Você tocou um ponto que eu sempre falo. Perdemos o drible. Quando essas linhas fechadas se apresentam nos jogos, o cara que vai atacar, que está principalmente de lado, se ele conseguir tirar um adversário da frente, ele já quebra a linha. Sim. Quebra a linha. Acaba com a linha. Não tem mais linha compactada, porque um vai cobrir o outro, a coisa já foi, já abriu. Então, o jogador brasileiro não pode perder nunca a capacidade de drible. Hoje eu vi o jogo da seleção brasileira. O jogo contra a Coreia é um adversário de qualidade menor. Mas eu vi alguma coisa interessante em alguns jogadores. Tentaram o drible. O garoto que está jogando pela direita, o Rafinha, tenta o drible. O Vinícius é um hoje, o Vinícius Júnior, que quando eu passei pelo Flamengo, ele era garotinho, muitas vezes até treinou conosco ali, mas o Muricy tirava porque ele ainda era muito menino e podia machucar. Esses jogadores brasileiros da nova geração que estão tentando o drible vão acabar fazendo a diferença em situações quando se apresentar essas linhas fechadas, que todo mundo joga com linha fechada. Eu vejo, o time X teve 80% de posse de bola, outro teve 20%, mas ganhou o jogo, porque ousa. E quem fica com essa bola, toca para lá, toca para cá, uma hora vai errar. Sim. Uma hora erra. E o que está fechadinho, atento, consegue um contragolpe e encaixa o gol. Mas se você jogar com ousadia, tudo bem que você tem que marcar, tem que fechar as linhas, mas na hora que estiver lá na frente, estiver no mano a mano, parte para o drible e tenta, porque a coisa, se conseguir driblar, abre a linha. Você falou corretamente, ninguém dribla mais. Eu acho que essa CBF Academy anda ensinando muito a jogar botão e não futebol. O jogo de botão, que as peças eram estanques, e você tinha que tocar uma bola para o outro botão, para o outro botão, chutar no gol. E os caras estão exagerando nisso. Tem que mudar a apostila. Agora, Calito, eu ainda lembro de você, pé da vida, em 95, na decisão contra o Botafogo. Você já engoliu? Tem jeito, não tem como engolir. Eu vou falar uma coisa para você. Hoje, na mesa lá no café com o Giovanni e alguns amigos, nós estávamos comentando que se tivesse o VAR naquela ocasião, nenhum dos dois gols do empate seria válido. Sim. O primeiro, Túlio impedido. Nós não vimos que naquela época o banco do Pacaembu era baixo. Lembra que era baixo? E o nosso gol, o Marquinhos Capixaba deu um tapa na bola e o Marcelo fez o gol, Marcelo Passos. O único gol válido foi o gol do Camanducaia, o qual foi anulado. o seu MRF, não gostei de falar o nome dele, ele estava de costa para o batedor. Ele não viu a partida da bola. E 10 anos depois, eu não sei se vocês recordam, um lance, Muricy, treinador do Internacional, o Tinga entra na área, o Fábio Costa, Fábio, meu amigo, deu uma tesoura voadora no Tinga. Ele expulsou o Tinga por simulação e deu falta contra o Internacional. Era pênalti. Aí o cara perguntou assim, mas o que tu acha que tinha acontecido? Eu falei, o Fábio expulso e o cara que deu aquela falta expulsou o Tinga tinha que ser preso. O Camborão parava na porta, dentro do estádio, dentro do campo, e levava ele preso. Então, coisas que a gente, por exemplo, essa de 95, eu jamais vou esquecer da minha vida. Aquele jogo que eu ouso dizer a você que mudou a carreira de muita gente. É verdade. Talvez pode ter mudado a carreira do Cabral, que foi um cara vitorioso. O Cabral, belo treinador, muitos o criticavam porque ele não fazia coletivo. Ele fazia os treinos que faz hoje, só que ele fazia um trabalho técnico-tático com as formações táticas dentro do campo, onde todos os jogadores sabiam o que iam fazer. E ele era um cara incentivador ao drible, da linha para lá. Não driblar dentro da área, nossa área. Lá na frente. E o Cabral, quando jogou, foi um artista, né? Sim. Mas tem coisas que a gente fica na cabeça, mas momento maravilhoso que a gente viveu em 95, mas afinal, sempre dá aquela... Quando eu vejo alguma coisa falando de 95, eu procuro só lembrar dos 5-2. Afinal, eu não quero nem lembrar muito, que deixa a gente chateado, mas faz parte. E eu, como santista, então, aquela ferida está aberta até hoje. Eu já conversei depois com o Márcio Rezende Freitas, né? Ele virou comentarista, aquela coisa toda, agora não sei o que está fazendo da vida, tentou ser político, né? Talvez fosse um caminho melhor, né?
porque daí dá para fazer um acordo melhor, sei lá. Dizem que ele não gostava de futebol, Opa! mas gostava de bola, né? Mas tudo bem. Agora, não dá para entender, né? Mas você falou, o jogo que marcante mesmo foi aquele 5-2, o reverter contra o Fluminense. E naquele jogo, o time ficou eu estava cobrindo pela Jovem Pan, aliás, cobri todos os 2 jogos, né? E sofri também, como santista. E naquele jogo, o time, no intervalo, ficou no campo, né? Daí as coisas começam a aparecer. O Cabralzinho, eu acho um treinador extraordinário, depois até gostaria de falar sobre ele com você, que eu acho que ele também, a exemplo do Lazzaroni, se desencantou com o futebol brasileiro, com as críticas injustas, né? E não quis nem saber mais trabalhar aqui. E você falou mais uma coisa que é bom reconhecer. O Cabralzinho jogou no Palmeiras numa época que o Palmeiras tinha só o Ademir da Guia, né? Era duro jogar, viu? E ele jogava demais. Começou. Jogava demais. Não ia jogar ou ia jogar muito pouco. Então ele foi um grande jogador. Teve aquele problema que ele fez um gol, os caras pularam nas costas dele, quase que arrebentaram a coluna do cara. Então ele tem uma história magnífica no futebol e era um treinador extraordinário. E na época se falava assim, não, a comissão técnica do Santos teve ideia. Você foi um daqueles que tiveram a ideia de ficar no gramado, Carlito Macedo? Não. Essa ideia não foi nossa. Essa ideia ela nasceu um dia anterior. No jantar de... O que aconteceu foi o seguinte: nós treinamos na sexta, o jogo do Santos foi na quinta, no Rio, perdemos de 4-1. Nós terminamos os últimos 20 minutos com 9 em campos, que o Jameli e o Robert foram expulsos. Aí eles fizeram os 4-1. Na sexta, nós treinamos no Pacaembu, o grupo que não jogou, que nós levamos o elenco inteiro para São Paulo. Nós voltamos do Rio para São Paulo. O grupo que jogou ficou fazendo hidroterapia no hotel. Chegou na sexta-noite, o Cabral chegou para mim e perguntou, Carlito, o que nós vamos fazer amanhã? Porque onde nós vamos? Eu falei, Cabral, nós já treinamos tudo, Cabral. Nós não vamos nem para o campo. Sabe o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma caminhada no Ibirapuera. Já estava aquele agito, o Pelé havia estado no almoço, incentivando todo mundo, estava todo mundo triste. Mas quando o Pelé chegou, parece que aquele astral do rei levantou todo mundo. E no jantar, eu percebi todo mundo já mais solto, conversando, brincando. Falei, Cabral, não vamos para o campo, vamos deixar a rapaziada tranquila. A gente acorda às 9 horas e vai dar uma caminhada no Parque do Ibirapuera. Caminhar com o elenco inteiro. Caramba, quando chegamos no Ibirapuera, a torcida lá, vamos ganhar. Chegou a noite, no jantar, estava na mesa Giovanni, Jameli, Robert, a galera toda dos principais. Eles me chamaram e falaram, e o Galo foi o que deu o início a essa conversa. Falou, professor, amanhã nós vamos virar o primeiro tempo, ganhando de 3-0, nós gostaríamos de ficar no meio campo. Falei, tudo bem, tudo é perfeito, mas eu preciso falar com o Cabral, porque nós temos que criar a estrutura de levar o reidratante, que é o Gatorade, aquelas coisas todas, levar a água, a fruta, para vocês recomporem as energias. Aí falei com o Cabral, não tem problema. Já deixaram tudo ali embaixo do túnel, na hora que terminou. Isso aí foi programado um dia antes por eles, pelos próprios jogadores. A comissão técnica somente avalizou o fato. Não foi a criação nossa. Todo mundo diz, mas não foi, não. E tem que se dar o crédito a quem criou essa situação, que foram os jogadores capitaneados pelo Galo, que era o capitão do time. Foi um momento bonito, um momento fantástico. Situações de 95 eu jamais irei esquecer. Aquele ano, uma rede de televisão do Brasil tinha um prêmio chamado Charles Miller. Naquele jogo me deu esse prêmio. Eu ganhei esse prêmio como melhor preparador da temporada. Então, são situações, esta do meio-campo, a virada, a festa do vestiário, a festa da chegada em Santos, foi uma coisa linda. Afinal, a gente... Porque, na realidade, a operação começou no Rio de Janeiro, não sei se você recorda. Duas vezes o Giovanni ia sair na cara do gol, o bandeirinha deu impedimento. Mas coisa que ficou para a história e a gente fez parte deste momento inesquecível. Mas eu gosto de lembrar do momento geral, que foi 95, do início difícil, e depois do jogo do Flamengo, a arrancada até a chegada da final. O jogo com o Guarani foi um jogo dificílimo, foi 2-0. Nós jogamos muito mal, o Edinho pegou tudo naquele dia, e nos últimos 5 minutos decidimos o jogo. Um gol maravilhoso do Marcelo Passo, e depois o gol de cabeça do
do Giovanni. Então, fica para a nossa memória na torcida, que sempre que a gente encontra alguém daquela época, recorda e até faz questão de perguntar. Isso até emociona quando essas coisas acontecem. É bom lembrar. Botafogo, viu? É que o Botafogo era do Carlos Montenegro, diziam que dava mais ibope, viu, Seródio? Tá bom. O Calito contou um negócio aí que eu falo para as pessoas não acreditam. Tem gente que tem uma aura diferente. Quem conhece o Pelé, e eu, graças a Deus, tive a oportunidade de conviver com a fera alguns momentos da minha vida, esse cara tem uma aura diferente. Quando ele aparece, ele muda tudo. Aí você vai falar assim, mas muda tudo porque ele aparece o espírito. Não, é o jeito dele, a maneira como que ele age, a maneira como que ele conversa. Imagina o maior... Não existe nada perto do Pelé em relação ao futebol. Tem alguns caras que se acham, mas o Pelé não tem nada perto. Quando esse cara aparece e você descobre que, além de ser o que ele é um ser humano, é um ser humano acessível, simpático. O Pelé, eu nunca tinha visto o Pelé na minha vida, ele já sabia o meu nome. Vocês têm uma ideia como que é a relação. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, não do Pelé como personagem que todos nós conhecemos, não, o Pelé é um ser humano do dia a dia, que as pessoas tenham uma noção de quem é esse cara, Calito. Eu vou te dar um exemplo que um amigo falou aqui em Santos, e eu várias vezes estive com o Pelé. Quando ele chega no local, parece que o tempo para. É verdade. Parece que o tempo para. É verdade. Parece que abre uma luz. Assim, eu já tive... Uma das últimas vezes que eu vi o Pelé foi numa... O Cabralzinho foi campeão da Libertadores com o Santos. E tinham esquecido de colocar o nome do Cabral na placa. A placa de campeão. Na entrada da Vila. Você sabe, vocês vieram várias vezes, Vila Belmiro. No dia que colocaram a placa, o Pelé chegou. O Pelé veio para cumprimentar o Cabral. E eu estava nessa homenagem. O Cabral me chamou, era uma sexta-feira, 2, 3 horas da tarde, meu filho estava comigo. Meu filho nunca tinha visto o Pelé. Hoje, meu filho chegou depois até a trabalhar no departamento de marketing do Santos, hoje mora nos Estados Unidos, trabalha com marketing lá. Meu filho falou, pô, eu queria tirar uma foto com o Pelé. Eu cheguei, humildemente, hey, dá para tirar uma foto com meu filho? Sabe o que ele fez? Naquela época, não era o celular, isso agora 10, 12 anos atrás. Não era celular, eu estava com uma máquina. Ele tomou a máquina da minha mão e deu para um cara que estava do lado. Tira a foto aí, nossa. E me abraçou e tirou a foto. Ele no meio, ele e meu filho. Aí conversamos ali rapidamente, mas é uma situação... Eu já estive em outras ocasiões, solenidades fora do Brasil, que ele chega, ele vem e cumprimenta a pessoa. Ele é de uma humildade ímpar. Porque ele é, para mim, quem viu, ele é o melhor dos melhores. Eu convivo com as pessoas que jogaram com ele aqui em Santos, e um deles, o saudoso Coutinho, um dia falou para mim assim, Calito, o Pelé, nós jogamos anos com ele. Nós nunca vimos o Pelé fazer palhaçada com a bola, firula. Firula de passar pé para lá, não joguei para... Ele tinha uma sede para o gol que era uma coisa impressionante. E quando ele fazia, ele fez 1000 e poucos gols, só que ele deve ter dado uns 10 mil gols para a gente fazer. Ele era completo. Tudo era para o gol, tanto os passes como a qualidade dele de finalização. E o jeito dele de lidar com as pessoas. O aniversário dele aos 4 anos, eu já vi, acabado de chegar do Catar, não, eu estava aqui de férias, uma coisa assim. Ele passou em frente da padaria, tem uma padaria aqui em Santos chamada Padaria do Santista, não sei se vocês conhecem. Ele passou só em frente. Quando ele passou em frente, parou tudo ali naquela região do Canal 5. Ele parou e gritou. Aí todo mundo saiu na frente, parou o trânsito, parou tudo, e ele passou. Então é uma pessoa que parece que o tempo para quando ele chega. É uma pena que ele está sofrendo agora com alguns problemas de saúde, mas ele devia ser eterno. Aquele filme é verdade. Pelé é eterno. Esse homem devia ser eterno. Para que todos os amantes do futebol pudessem reverenciá-lo sempre. É uma coisa linda, linda, linda. Eu vejo sempre aqui no YouTube, às vezes eu estou aqui sozinho em casa, vamos ver um pouquinho do Pelé, para relembrar. E fico vendo, é coisa só Deus explica aí, não tem condições de a gente saber essa explicação. Maravilhoso. É indiscutível, né? É uma referência eterna, né?
Agora, para Claro. você ter uma ideia, o São Paulo Futebol Clube fez um evento no Morumbi, meio em Copa do Mundo, ou antes ou depois da Copa, e que contrataram o Pelé para ir lá fazer os eventos, né, de uma semana. Aí depois eu conversei com o João Paulo de Jesus Lopes, que era diretor de futebol na época. Ele falou assim: é impressionante o retorno que ele nos deu, o que ele fez pela gente. É claro que era um contrato profissional, trabalhando, mas o cara fez 10 vezes mais do que era para fazer, sabe? Então ele deixou uma impressão, assim, um negócio absurdo no São Paulo Futebol Clube, né? Então o João Paulo falou assim: vocês santistas, quando falam do cara, tem que falar bem mesmo, né? Isso emociona a gente, porque É verdade, é verdade. você falou da situação dele hoje, esse cara tem que ser eterno mesmo. E outra, né? Ele é eterno, você Eu pode ter brinco, viu, certeza disso. eu brinco, viu, Carlito, que os caras falam assim: porque fulano é melhor, é igual, porque vai se aproximar do Pelé. Aí eu falo assim: esse tal de Pelé deve ter jogado um pouquinho mesmo, hein? Porque todo mundo que aparece aí fala que tem que ser parecido com ele, quer imitar o cara, ele deve ter jogado um pouquinho. Mas, ó, fala um pouquinho do Cabralzinho, que ele se desencantou mesmo aqui do Brasil, não quer mais saber? Não, o que ocorreu com o Cabral é o seguinte: o Cabral era para ter renovado o contrato em 96, aí problemas lá que não vale nem a pena a gente falar, não houve a renovação. O Cabral Coisas depois do voltou Santos. coisas do futebol. O Cabral voltou em 2001, mas já num outro time que não era a característica do que ele trabalhava, e o Cabral acabou optando por ficar no exterior. Trabalhou no Egito, tem um nome fantástico no Egito, que trabalhou num campeoníssimo, campeão da África, campeão de tudo. Trabalhou na Tunísia muito bem, foi bem demais. E no Catar, onde foi o período que ele ficou bastante tempo. Depois ele voltou para o Brasil, acho que trabalhou um pouquinho aqui, em um ou outro time, e resolveu sair do Brasil. Ele mora em Estocolmo. Falei com ele agora, recente, semana passada, ele estava numa... Legal. Eu falo com ele sempre. E ele estava passeando pela Europa. E eu comentei com ele que um amigo nosso queria fazer uma entrevista com ele. Ele falou: Calê, o que passou do futebol já passou. As pessoas nem lembram de mim mais. Eu falei: não, Cabral, você tem uma história boa. Linda Não, deixa história. quieto. Falei: a tua história é maravilhosa. E ele foi um excelente jogador, Cabral. Um dia nós conversando aqui em Santos, um amigo perguntou para ele: pô, Cabral, diz que você jogou no Santos e no Palmeiras. Antigamente, o cara jogava do quê? O cara eu jogo de 10, eu jogo de 7, lembra que não era assim? Lembro. Hoje avacalharam até os números das camisas, agora é 101, 150, Acabou, né? 3.500. Pô, tá É. louco. Eu sou da época do 1, 2, eu sou da época que o Santos era 4, 2, 6 e 3 a defesa. Era a Isso defesa. aí. Pô, agora o cara tem o número do cara, 150. Pô, tá de brincadeira. Aí o Cabral falou assim: eu era 10. Pô, mas diz que tu jogou no Santos. Eu falei: o 10 do Santos era o Pelé. Eu joguei com a 7, com a 8, com a 9. Pô, mas diz que tu jogou no Palmeiras. O 10 do Palmeiras era o Ademir da Guia. Eu joguei com a 7, com a 8. Eles não machucavam. Então é isso. Um grande jogador, foi um grande técnico que poderia ter tido uma visibilidade maior ainda dentro do futebol brasileiro, mas algumas situações, como eu acabei de falar, atrapalham, às vezes, o andamento da carreira do profissional, mas acabou sendo vencedor em outras situações, em outros lugares. Não é só no Brasil que o cara tem o destaque. Tem profissionais que, às vezes, não dão certo aqui no Brasil, mas fora conseguem uma visibilidade grande. É o caso que a gente acabou de falar do Lazzaroni. Como acontece hoje em dia. Tem muito profissional que não dá certo em Portugal, vem dar certo aqui, viu? Rapaz, eu trabalhei em Portugal. Tem uma supervalorização de alguns profissionais que aqui vieram, que no período que eu trabalhei lá, não tinha essa valorização, não. E eles já tinham rodado. Profissionais que, às vezes, é melhor ficar aqui com a moral que ganha e até com os salários que são altos do que tentar aventurar em outros lugares. E lugares, às vezes, são difíceis de trabalho. O nome não faz ganhar jogo. Não põe lá dentro do campo o suor dentro do campo, convencer jogador a fazer aquilo que você tem no planejamento. E o mais importante de tudo, para que se atinja sucesso num trabalho, é preciso qualidade. Se não tiver qualidade de jogador, pode ser o Guardiola, não vai andar. O que faz o treinador, a comissão técnica, é a qualidade. Essa qualidade existindo, a possibilidade de sucesso é grande. Sem qualidade, é o velho ditado: sem os ovos, não tem os omeletes. Verdade. É assim mesmo.
Mas também tem muito galinha pensando que é Falcão, viu, Carlito? E aí... É verdade. Mas se despedir do Carlito Macedo, que nós estamos tomando o dia inteiro. Não, a Isso é verdade, viu, Carlito? Eu tenho tantas perguntas para te fazer ainda, mas o programa está acabando, infelizmente, mas você logo voltará, Carlito Se Deus Macedo, quiser. edição 2, porque você tem histórias maravilhosas para contar, né? E se vê o Geninho por aí, mande um abraço, que é um amigo Estarei incomensurável. com ele amanhã. Fantástico, gente maravilhosa, da melhor Ele já qualidade. se propôs, desculpe te interromper, ele já se propôs a atender vocês. Passei o Obrigado. telefone para o Seródio e o Fábio vai entrar em contato com ele. E falei com ele agora, hoje, antes do almoço, eu estava um pouquinho gripado, ele brincando comigo, ele falou assim, já curou da gripe? Eu falei, agora está melhorando. Ele falou, limãozinho, mel e aquela, hein? Aquela de Minas. Eu falei, já foi, já foi. Minha mulher, nós estamos casados há 21 anos. Aliás, o Quartarolo foi meu padrinho de casamento. Ela conheceu vários treinadores. O único que ela fala bem chama-se Geninho. Porque o Geninho, uma vez, ele veio numa loja aqui perto da nossa casa, ele e a esposa. E a minha mulher nem imaginava quem era o Geninho. E eu, o Geninho, sabia que ela era minha esposa, porque já tinha me visto com ela, para lá e para cá. E ele foi tão educado que até hoje, a minha mulher, quando pergunta de alguém, fala assim, e o seu Geninho? De tão educado que o Geninho é, um cara que mora no nosso Maravilhosa, coração. gente maravilhosa, um grande treinador, um cara também subestimado em muitos momentos aqui no Brasil, que o brasileiro gosta de se desqualificar o que é dele. A verdade é assim. Bom, agora eu fiquei sabendo que o Geninho operou o joelho, ou seja, não vai poder jogar domingo, né, Carlito? Está vetado. Não, ele está em recuperação. Ele fez essa cirurgia lá no Vitória. Legal. Era uma cirurgia de artroscopia. Isso prejudicou um pouquinho no desenvolvimento dele dentro do campo, porque ele teve que ficar em cima assistindo os treinamentos. Era necessário, o médico falou assim, você não tirar esse menisco, você vai ter um problema maior. Só que na hora da recuperação, ele não fez era direito. Agora não, agora ele está fazendo em Santos, está legal. Até recusou umas 2 propostas aí, porque aí falou, deixa eu ficar direito, a gente volta. Pouco antes de sair do Vitória, nós tínhamos recusado o Náutico, que veio em cima do Geninho. O Geninho falou, nós já trabalhamos no Náutico, eu trabalhei no Náutico com o Muricy. Ele não, trabalhou depois de mim. Eu fui campeão no Náutico. Eu saí do Náutico quando eu fui para o Japão, que o Lazzaroni me tirou do Náutico. Mas, quando vocês foram campeões do Náutico, eu era o repórter. Foi o Náutico e Santa Cruz no jogo. Foi na final, é verdade. Eu sei disso. Ainda me fizeram entrevistar o tal do Tubarão, que jogava no Náutico, lembra? É verdade. 40 minutos entrevistando o Tubarão, aí o Tubarão falou assim para mim, Seródio, tá vendo aquele ônibus caindo aos pedaços? Eu olhei e tinha um ônibus bem na porta do estádio, foi na rua da final. Eu olhei e falei, nossa, que é aquilo? Ele falou, é o ônibus do time. Eu falei, meu Deus! Tiago Tubarão, você entrevistou. Tiago Tubarão. Isso foi 2002, né, Seródio? Foi no ano da Copa 2001. Não. Fui no campeonato 2002. 2002. Não, foi um. Você foi na outra final. Porque o Náutico foi bi. Final. O Náutico foi bi, tá certo. 2001 eu estava, 2002 já não estava mais. Eu estava, mas o Tiago Tubarão ainda estava, o Muricy não estava. Eles brincam comigo, eles falam, o pessoal lá de Pernambuco, fala assim, Carlito veio aqui, foi campeão, vazou para o Japão. Eu falei, não foi fazer para o Japão. O Lazzaroni ligou para o Muricy me liberou, falou, você vai. O Muricy que fez eu ir, ele falou, você vai. É melhor. Vai ganhar dinheiro. Nós somos tudo amigos, Muricy, Lazzaroni, Geninho, Cabral, nós somos tudo amigos, a gente está sempre, volta e meia, agora não, porque o Cabral está fora, a gente reunia todos, era muita conversa aqui. Era coisa que vazava assim da hora do almoço para de noite. Chama nós que nós vai. Eu falava isso, viu, Carlito? Na Jovem Pan, acabava o programa, a gente ia almoçar. A melhor hora da Jovem Pan era o almoço. Era fantástico. Mas, de qualquer maneira, vale a pena, né? Gente, eu só queria me despedir do Carlito Macedo, grande cara, grande profissional, histórias maravilhosas, e realmente isso que eu falei é verdade, né? Ele tem tanta história que não cabe só num programa, são vários e vários programas. Vai ser que nem o Pelé, Carlito Eterno, é muita coisa. Carlito, obrigado de mim. Eu que agradeço, é um prazer imenso em revê-los, saudade de vocês, sempre que eu posso eu acompanho essas lives de vocês, que eu acho que vocês são profissionais que
acrescentam demais ao futebol brasileiro. Eu sinto saudade de escutá-los nas rádios, opiniões sinceras. A hora que tem que criticar dentro da honestidade, e a hora que elogiar, vai elogiar. Eu agradeço, prazer imenso ter este contato com vocês e estou à disposição a qualquer momento, que vocês moram aqui no meu coração, eu sou fã de vocês. Nós somos fãs. Um beijo no teu coração, nós é que somos fãs de você. Obrigado, Fábio. Um abraço. Valeu, obrigado. Valeu. Carlito Macedo, preparador físico de nível internacional, vencedor, trabalhou em clubes grandes do Brasil, no exterior, uma história extensa e muito bonita, continua na ativa e realmente tem muita capacidade. Eu costumo dizer que a medicina esportiva do Brasil, o trabalho da comissão técnica, a preparação física do Brasil é de primeiro mundo, realmente os caras são verdadeiros cientistas. Obrigado a Carlito Macedo. É mais uma que fica também à sua disposição aqui no Futebol em Rede Entrevista. Até a próxima. Tchau, Seródio. Tchau, Carlito. Tchau, tchau. Tchau, abraço.